eu pediria para o pessoal colocar a Heloísa no ar aí com a gente para batermos um papo. Olha só. Oi, Heloísa, boa noite para você. Oi, gente, boa noite, Thales, boa noite, Kennedy. É um prazer estar aqui com vocês. Boa Prazer noite, é nosso, Heloísa. mais, prazer é nosso mais uma vez. Eu atropelando o Thales aqui. Ó, a Como Heloísa sempre, Machado, como sempre, impressionante. como sempre. Ansiedade. Eu sou um mineiro meio abaianado, né? Meio ansioso. Mineiro geralmente é mais calmo. E Mas, baiano é enfim, ansioso? baiano é mais acelerado, né, Thales Faria? Mas não é Não? ansioso. Não é Ah, ansioso. Acelerado é paulista. Você é um mineiro eu meio paulistano. tô pensando em pedir a cidadania baiana. Olha só, a Heloísa Machado de Almeida, ela é advogada, professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, tem doutorado em Direitos Humanos pela USP, a Universidade de São Paulo, mestrado em Política Constitucional pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e ela acompanha muito bem os trabalhos no Supremo Tribunal Federal, e é a respeito disso que a gente vai falar com ela hoje. Ô, Luiz, a pergunta que a gente pensou, e a gente até pode também adaptar para depois tentarmos uma síntese com você, é a seguinte: o Supremo tem força para barrar essa ofensiva constitucional do Senado? Claro que o Senado é quem faz as leis, né? A Casa vota as leis, agora o Supremo interpreta a Constituição, é o guardião da Constituição. Você pode explicar isso melhor para a gente? Estamos vendo lá a votação do marco temporal. Está 5-2, julgamento encerrado hoje, deve ser retomado amanhã, com tendência de um entendimento do Supremo que derruba o marco temporal, que, por um setor conservador do Congresso, é um tema caro, e tem lá uma discussão no Senado de um projeto de lei para estabelecer algum tipo de meio termo, de entendimento sobre a demarcação das reservas indígenas. A Rosa Weber marcou para sexta-feira, dia 22, votação virtual de um pedido do PSOL, uma ação do PSOL, a respeito da legalização do aborto até 12 semanas. Né? Numa interpretação, você pode explicar para a gente melhor, de que tem princípios constitucionais que dizem que obedecer às três hipóteses de aborto legal feririam o direito das mulheres e que, portanto, até a 12ª semana a interrupção da gravidez poderia ser permitida. Tem a discussão sobre despenalização do consumo da maconha. Vamos analisar também, o Congresso está voltando a discutir um projeto contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, um negócio totalmente retrógrado. O Supremo já há muitos anos tomou uma decisão em relação a isso, e parece que não vai ter fôlego nem dentro do Congresso, tamanho é o absurdo da ideia. Mas eu gostaria de uma análise sua desse contencioso que a gente está vendo entre Supremo e Senado. Desculpa ter me alongado tanto, Heloísa. Então, imagina, é uma ótima questão, e é um dos grandes temas que a gente tem em relação a direito constitucional, né? Essa relação entre Supremo e o Legislativo, seja Câmara, seja Senado, ela não vem de agora, né? Então, eu estava aqui me lembrando de um dos casos mais interessantes que a gente tem desse diálogo de instâncias, que foi quando o Supremo declarou a vaquejada inconstitucional e, na sequência, o Congresso Nacional aprova uma emenda à Constituição excepcionando, né, a possibilidade de vaquejada no artigo que protege os animais de quaisquer práticas cruéis. Nós já tivemos também um debate sobre uma decisão do Supremo que ia limitar o foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado, e o Congresso correu para colocar em pauta algumas emendas constitucionais que extinguiam o foro, né? Nós já tivemos uma tentativa de legislar a questão do financiamento de campanha por empresas, que o Supremo já declarou inconstitucional. Então, não é inédito que a gente está vendo agora nessa relação mais explícita entre Senado e Supremo Tribunal Federal. É um movimento, vamos dizer assim, natural dessas instâncias decisórias numa democracia constitucional como a nossa. Tem um ponto que é interessante, é que a decisão do Supremo ela é vinculante, né? Então,
todos os tribunais precisam aplicar o entendimento do Supremo, o Poder Executivo precisa aplicar o entendimento do Supremo, mas, em razão do princípio da soberania popular, o legislador não está, em princípio, vinculado às decisões do Supremo. Porém, o que a gente tem é uma circunstância de que quem dá a última palavra é o Supremo. Então, mesmo que o Senado contrarie alguma decisão do Supremo, inevitavelmente isso pode voltar ao tribunal através de alguma ação e o tribunal invalidar mais uma vez uma prática legislativa considerada inconstitucional, né? Mas os tribunais mudam, a composição dos tribunais mudam, e é possível, sim, que a gente tenha mudanças de entendimento no tribunal, nesse vai e vem do diálogo entre Congresso e Supremo. E é possível até que mais adiante o Congresso, se esticar a corda com o Supremo, decida também votar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, já que é uma questão de interpretação constitucional. Se botar uma PEC lá, cria um problema para o Supremo. Pois Thales, nem nesse jeito a gente cria um limite para o Supremo, porque o próprio Supremo considera que é capaz de fazer controle de constitucionalidade de emendas, né? Então, até quando a resposta vem com a alteração do parâmetro constitucional, o Supremo se colocou numa posição, em várias ações, onde ele considera que ele controla também as emendas constitucionais. Então, pelo desenho que a gente tem hoje, a gente tem, de fato, a última palavra dada ao Supremo. Mas tem alguns outros pontos dessa relação entre Senado e Supremo que eu acho que são interessantes para a gente rememorar. Pacheco tentou engavetar os pedidos de CPI da Covid. Sim. E, de fato, foi necessária uma decisão do Supremo Tribunal Federal para que ele avançasse com as suas obrigações enquanto presidente do Senado, né? E a gente tem, querendo ou não, o Supremo sempre puxando, né, a orelha do Congresso em leis que não são feitas e que a Constituição manda fazer. A gente sempre usa o grande exemplo da homofobia. Oi. Desculpa te interromper, só para a audiência acompanhar, você falou um ponto muito importante. Quando o Supremo tomou essa decisão, saiu a CPI da pandemia, e teve um papel histórico para combater o negacionismo do Bolsonaro. Ali foi um ponto de virada. A gente vê como é importante ter um Supremo forte e independente numa democracia. Desculpa, era só um parêntese, porque eu achei importante. E você está passando para um outro ponto agora, me perdoe. Não, exatamente, né? Então, a gente sempre olha, né, para essa queda de braço entre Senado e Supremo por uma perspectiva de quando o Supremo estaria avançando nas suas atribuições, mas, na verdade, quando esses poderes deixam de fazer o que precisa ser feito, seja na CPI, seja na produção de leis que a Constituição manda, aí o jogo é outro, né? E tanto no caso da CPI foi necessária uma decisão do Supremo, e também, se a gente pensar, por exemplo, que foi o Supremo que precisou adequar a lei de impeachment à Constituição de 88, porque desde 1988 o nosso legislativo não atualizou a lei de crimes de responsabilidade. Então, é uma dinâmica entre os poderes em que cada um, de fato, controla a atuação do outro, e, pelo desenho que a gente tem hoje, a última palavra está nas mãos do Supremo. Seu microfone está desligado, Thales. E pelo desenho que tem hoje, qual é a sua avaliação? Por exemplo, eu vejo o Congresso está numa fase conservadora. O que eu vejo lá são decisões mais e mais conservadoras ultimamente. Até a eleição do Bolsonaro foi um pouco o resultado desse conservadorismo, desse afloramento do conservadorismo no país. Mas o Supremo não tanto. Eu acho que o Supremo é menos conservador que o Congresso.
Você acha isso ou não? Eu acho que o Supremo é menos conservador que o Congresso, mas tanto o Supremo quanto o Congresso são mais conservadores do que a Constituição, né? E aí, de fato, a gente tem vamos dizer assim, capacidade maior do Supremo admitir decisões não conservadoras, porque ele tem um vínculo, né, mais próximo ali com a guarda da Constituição. Então, a gente olha para as decisões do Supremo imaginando que elas são espontâneas. Não são, né? Há toda uma dinâmica constitucional que provoca e faz com que o Supremo precise assumir essas responsabilidades. Nós temos o julgamento do marco temporal agora, que está, vamos dizer assim, fazendo uma leitura conservadora do que a Constituição diz sobre terras indígenas, né? Está limitando, de alguma maneira, esse direito territorial, porque a Constituição é muito mais audaciosa do que essa decisão do Supremo está fazendo parecer. E a gente pode transportar esse mesmo argumento em relação à descriminalização do aborto. A nossa Constituição fala muito claramente em autonomia, em direitos reprodutivos, e não seria nada de se estranhar que a descriminalização tivesse de acordo com os termos da Constituição. Então, nós temos, sim, você acha que vai acontecer? Conservador do Congresso, mas uma Constituição mais progressista do que esses dois espaços. Bacana você ter falado isso. A Constituição, em 5 de outubro, agora vai completar 35 anos. E ainda bem que a gente tem uma Constituição progressista que nos ajuda a resistir a esse conservadorismo aí, porque tem que fazer uma Constituição nova, tem que ter uma Assembleia Constituinte, uma Constituição diferente para a interpretação do Supremo ser ainda mais conservadora. Mas, Heloísa, nesse ponto da descriminalização do aborto, que me parece, como você falou aí, né, me parece estar claro na Constituição que haveria argumento jurídico para deixar abrir essa possibilidade, descriminalizar. Você acha que vai acabar acontecendo? Você acha que a gente vai ter uma decisão em que vai prevalecer esse entendimento de descriminalizar até a 12ª semana de gestação? A minha leitura é de que fica cada vez mais difícil sustentar normas baseadas em julgamento estritamente morais ou normas que não tenham adesão ao que a gente chama de evidências, né? O julgamento da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal está passando por essa trajetória, né? Há dados sobre ser uma política ineficiente, há dados sobre o mal que isso causa, assim como em relação à criminalização do aborto, né? Onde as mulheres acabam sofrendo injúrias de saúde, onde você não ganha nada com essa criminalização, ao invés de pensar uma política adequada de direitos reprodutivos, que é o que manda a Constituição. Então, a minha leitura é de que está cada vez mais difícil manter legislações que foram criadas e mantidas por vamos dizer assim, viés, né, dogmático, moral, frente às evidências de que elas não funcionam, né? Se a gente olhar para a experiência latino-americana, com exceção, né, da Argentina, que aprovou recentemente uma legislação, a gente tem avanços feitos pelas cortes constitucionais, porque as mulheres não têm espaço no legislativo, né? A verdade é essa. Se a gente está falando de marco temporal analisado em projetos de lei no Congresso, se a gente está falando de possibilidade de retrocesso em direito das mulheres, né? Não podemos esquecer que nos últimos anos sequer o estupro de crianças estaria ali abrangido por alguns projetos de lei que tramitaram no Congresso, né, para se possibilitar a interrupção de gestação. A gente fala de o único espaço possível para preservar esses direitos, tal qual a Constituição prevê, como sendo o Supremo Tribunal Federal. Como é que você explica? Eu acho bem interessante isso que você colocou, de que o Congresso é mais conservador que a Constituição, mas como explicar que seja mais conservador que a Constituição,
se todos os ministros, praticamente todos os ministros, exceto esses dois do Bolsonaro, vieram de presidências, de governos não conservadores. O último, Fernando Henrique, os do Sarney, todos praticamente já saíram. Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma, interregno do Jair Bolsonaro e agora o Lula. Então, você teve uma indicação grande de presidentes não conservadores. Como é que explica esse conservadorismo, então? A gente fala de uma indicação que é feita pelo presidente, mas que precisa da sabatina no Senado, né? Então, a gente tem um grande poder dado ao presidente, mas certamente a necessidade de uma ponderação, vamos dizer, nesse perfil, se não no próprio perfil do ministro ao Supremo, na negociação que se faz com a Casa Legislativa para que esses nomes sejam aprovados. E nós tivemos, querendo ou não, nas últimas indicações, como Nunes Marques e Cristiano Zanin, uma certa incompreensão da posição pública desses ministros em relação a muitos dos temas, né? Então, a gente nem sabia o quão conservadores ou quão progressistas eles seriam, porque não estavam, vamos dizer assim, claramente no debate público. Diferente de André Mendonça, que já estava na Advocacia Geral da União, Alexandre de Moraes, que também já havia sido ministro da Justiça, figuras que estavam expostas publicamente com um perfil ali bastante determinado. Então, há uma conjugação do que o presidente pode fazer, porque ele precisa da aprovação do Senado em relação a esse nome do Supremo. E há pesquisas que indicam que há uma certa também necessidade de aprovação por parte dos próprios ministros do Supremo de quem será esse novo nome, né? De que há, vamos dizer assim, um critério informal de concordância dos próprios ministros do Supremo em relação ao nome que chegará lá. Então, nós temos um processo que é pouco público, em que a gente, sociedade, né, jornalistas, acadêmicos, não temos acesso aos critérios, mas que passam certamente por essa negociação entre presidência, Senado e o próprio tribunal. O Zanin claramente fez uma peregrinação com os conservadores para conseguir a votação que ele teve na sabatina e depois também no plenário do Supremo. Heloísa, eu entendi que você acha que é cada vez mais difícil, né, manter uma legislação restritiva, então que no caso do aborto, a gente está vendo uma possibilidade de uma mudança de entendimento. No entanto, nós temos só 2 mulheres entre os 11 ministros do Supremo, né? Só a Carmen Lúcia e a Rosa Weber, com a possibilidade agora de o Lula deixar só uma mulher lá, só a Carmen Lúcia, porque a Rosa Weber se apresenta em outubro. Apesar dessa tendência de ficar mais difícil manter uma interpretação restritiva, você acha que é difícil, neste julgamento, haver uma descriminalização do aborto? Você não quer fazer uma previsão? Você acha que é arriscado? Nós sabemos que é um caso grande, né? É um caso que em qualquer corte constitucional levanta muitos debates. O que a gente imagina é um tribunal dividido, né? Mas, tal como está configurado o processo, nós temos, de um lado, organizações científicas, organizações de defesa de direitos, organizações acadêmicas, e, de outro lado, organizações religiosas. É muito interessante estudar este caso do aborto, porque ele, de fato, dividiu entre, vamos dizer assim, argumentos republicanos laicos e argumentos privados religiosos, a disputa sobre a criminalização do aborto. A gente sabe que esse é um caso que divide o tribunal, mas que os argumentos que estão colocados ali no processo são todos bastante contundentes para que essa política seja revista e para que a gente tenha um cenário de uma atenção à saúde melhor para as mulheres. O fato Heloísa, de que nós temos poucas ministras é um problema, né? Mas não é um problema só para esse caso, né? Porque mulher
sabe de direito constitucional em todos os temas, não é só em aborto, não. Exato, exato. Mas aí é uma questão também do lugar de fala, né, da necessidade de uma paridade de gênero, que seria importante ter no tribunal pela representação, inclusive da sociedade. Queria aprofundar isso com você, porque é o seguinte, na campanha, quando a Dilma foi candidata à presidência, quando se perguntava sobre a legalização do aborto, ela falava, isso é assunto do Congresso. O Lula fala isso. Eu creio que Cristiano Zanin chegou a sugerir isso, ou falar isso na sabatina dele. Qual que é o argumento, o fundamento da Constituição que diz que isso não é assunto do Congresso, que o Supremo pode, eventualmente, ter um entendimento para descriminalizar? Porque os políticos eles jogam a bola lá para o Congresso. Até hoje, é meio um senso comum no debate público, a questão do aborto não avança porque é assunto do Congresso. E agora a gente está vendo que não, que nós temos uma Constituição que pode permitir a descriminalização. Por quê? Quais são os princípios, os argumentos jurídicos, Heloísa? Claro. Nós temos uma Constituição que garante igualdade às mulheres, uma Constituição que analisa os aspectos reprodutivos pela lógica do direito, né? Então, nós temos direitos reprodutivos, o que significa a capacidade, a autonomia e a liberdade para escolher se ser mãe, quando ser mãe e se não ser mãe, né? Então, há, vamos dizer, uma configuração da Constituição que estabelece o exercício desse direito para as mulheres de forma plena. A legislação que é anterior à Constituição, que é o nosso Código Penal, parte ali de uma concepção, de uma ideia, de uma posição da mulher em subordinação, né, com um exercício restrito da autonomia em relação à sua capacidade reprodutiva. E é por isso que a gente considera que este é, sim, um tema do Supremo Tribunal Federal. Porque se nós estamos falando de direitos constitucionais das mulheres, é tarefa de uma Corte Constitucional assegurar esses direitos, ainda que as instâncias majoritárias, como são os nossos legislativos, não tenham a capacidade e o interesse de fazer. Evidente, né, que a gente fala aqui da perspectiva de mulheres enquanto minorias políticas, né? Nós não somos minorias numéricas, mas nós somos minorias políticas. Nós não estamos nos espaços de poder e essa é uma das razões pelas quais se imagina que essa atuação contra-majoritária do Supremo é necessária. Porque se você jogar para o legislativo a defesa dos direitos de minorias, não vai sair nunca. Boa. Thales, quer fazer alguma pergunta? Eu queria encaminhar mais uma para ela aqui. Se ela acha que o julgamento do aborto ser virtual atrapalha ou prejudica a tese de descriminalizar. Olha, o debate sobre essas duas instâncias, né, de decisão do Supremo, o plenário físico e o plenário virtual, tem aparecido no debate público, com o julgamento do 8 de janeiro, né, que agora vai para o plenário virtual, com essa pauta super relevante também agora no plenário virtual, mas a verdade é que desde 2020 o Supremo tirou qualquer tipo de diferença desses espaços de decisão. Os dois podem julgar qualquer tema. O que a gente imagina é que um caso assim grande, que movimenta tantos interesses, inevitavelmente terá um pedido para ser julgado no plenário físico, um pedido feito por algum outro ministro. Então, que esse é um caso que vai acabar indo para o plenário físico, mesmo que iniciado no plenário virtual. De qualquer maneira, os ministros têm a obrigação, né, e o dever de fundamentar os seus votos e apresentá-los ali no plenário virtual, e isso também pode acontecer nesse caso do aborto. Mas se imagina, né, que uma trajetória natural desse tema seja migrar para o plenário físico. Em breve a gente vai saber, o julgamento começa sexta-feira. Luiz, e se começa o virtual, a Rosa Weber vota, né, deixa lá o voto dela, e aí isso muda para o físico e acaba entrando na pauta depois dela deixar a presidência do Supremo. Como é que fica o voto dela? Continua valendo ou quem for para o lugar substitui o voto da Rosa Weber?
A posição do Supremo Tribunal Federal é de que os votos dos ministros que se aposentaram continuam valendo quando retomado o julgamento, ou mesmo se iniciado novamente no plenário físico. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal em todos os casos que a gente analisou, e isso deve se repetir também na ADPF relativa à descriminalização do aborto, na hipótese do julgamento não terminar agora, né, no dia 29 de setembro. Daí porque a maioria dos juízes antecipe seus votos quando estão prestes a se aposentar já nessa... Eu queria saber também o seguinte, o Lula colocou em questão a discussão sobre se o Supremo deve ter as sessões televisionadas, abertas ou não. E essa coisa do voto virtual, se você acredita que o voto virtual vai acabar servindo para esconder, para acabar com esse voto televisionado, para esconder o voto, na verdade, porque ninguém vai ficar lendo lá o que cada um tal, é diferente do espetáculo da sessão pública, né? Você acha que isso pode acabar sendo usado para tornar menos transparente as sessões do Supremo? Espera para responder, porque o Toledo vai ficar bravo com o Thales agora. O Thales Faria perdeu uma análise da notícia, no qual esse tema foi debatido. O Toledo falou dele e citou a Heloísa, mas, como recordar é viver, e o Toledo está de férias, nós vamos esperar que ele não esteja lá na Escandinávia assistindo ao análise da notícia. Heloísa, por favor, responda ao mestre Thales. Pois é, Thales. Na verdade, né, o que a gente já estava conversando com o Toledo em outros programas é que mais de 99% dos julgamentos do Supremo já são feitos no plenário virtual, né? Então, que a gente tem, de fato, casos residuais que estão agora no plenário físico. A nossa compreensão, pesquisando o Supremo, é de que o Supremo escolhe quais casos julgar em qual espaço, né? E que tem escolhido o plenário físico para casos em que é necessário expor os argumentos, deixar claramente evidenciadas as posições e até dar alguns recados, né, para outras instâncias de poder. Essa foi uma pesquisa que a gente fez olhando para as ações relativas à Covid-19. Então, a gente já está diante de um tribunal que julga, na grande maioria dos seus casos, no plenário virtual, onde você precisa ir lá e ler, né, o voto de cada um dos ministros para entender a posição, numa dinâmica muito mais discreta do que a gente tem na televisão e na TV Justiça. Há prós e contras em cada um desses espaços, né? Se a gente olhar para a perspectiva de transparência, se a gente olhar para a ideia de que a Constituição é tão relevante para todas e todos nós, que precisa, né, ser debatida, que é algo positivo a sociedade saber como os ministros votam, o plenário virtual esvazia isso um pouco, mas, ao mesmo tempo, não carrega os problemas da hiperexposição, né, e eventual performance de ministros no momento do voto. Então, eu duvido, pelo movimento que a gente olha para o judiciário como um todo, que o plenário virtual deixe de existir. A gente vê um movimento de virtualização da justiça em geral. Talvez mude um pouco e adapte as regras, mas o plenário virtual vai continuar existindo. E o efeito de desafogar a pauta do Supremo? Minha dúvida é se o plenário físico não vai acabar sendo substituído pelo virtual para acabar com a transparência. É possível que você tenha uma redução grande desses julgamentos no físico, mas eu acho que eles não vão abrir mão desse espaço relevante também de exposição das suas razões. Em termos de transparência, se o voto está colocado no sistema, pelos critérios jurídicos, a transparência está dada, né? Mas, claro, que saber o debate entre eles é algo
que nos ajuda também a entender a dinâmica do tribunal. E vale o ingresso ver o Alexandre de Moraes, por exemplo, passar um sabão no André Mendonça. Heloísa, aquele efeito de desafogar a pauta do Supremo, que o julgamento virtual teria, isso aconteceu? O Supremo está sendo mais célere e está menos sobrecarregado do que estava, porque é um tribunal que tem muitas atribuições? Ele está julgando mais casos, né? O plenário virtual é muito eficiente. O plenário físico, nas nossas pesquisas, não é um espaço muito eficiente em termos de quantidade de ações. Vamos olhar, por exemplo, para marco temporal. Os ministros estão, acho que já na 6ª sessão, se não 7ª sessão de julgamento, em relação a uma ação. Lógico que a gente tem diferenças de complexidade dos casos que o Supremo julga, né? Porque o Supremo julga muita coisa. Ele julga habeas corpus simples, de legalidades evidentes, até teses complexas, como do marco temporal, da descriminalização do aborto. Então, o plenário físico ele é naturalmente menos eficiente que o plenário virtual. E sim, o Supremo tem julgado mais em razão da instituição e da ampliação das competências do plenário virtual desde 2020. Oi, Luiz, estamos caminhando aqui para a reta final. Mais uma vez, a gente vai ter que chamar você de novo para o programa, porque tem muitos assuntos para a gente falar. Não conseguimos nem falar do rigor da pena contra os executores do golpe. Eu queria depois, num programa futuro, rapidamente você dissesse se você acha que esse rigor estava correto ou não, mas a gente precisa ir para a síntese. E aí, tentando invocar um pouco o que o Toledo fazia aqui, pegando o que você disse, me parece que a Constituição dá força ao Supremo para barrar ou enfrentar uma ofensiva do Senado. Esse raciocínio é correto? Pode sintetizar assim? Se quer sintetizar de uma outra maneira? Eu acho que está certo. A Constituição dá força para o Supremo barrar retrocessos conservadores e rompantes autoritários de qualquer espaço que seja, do Legislativo ou do Executivo. E foi isso que a gente viu e assistiu nos últimos bons anos, né? Mais de décadas aí o Supremo fazendo. Eu espero que ele continue sendo capaz de fazer isso, sobretudo com a indicação de nomes que sejam, sobretudo, comprometidos com a Constituição e com essa Constituição, com a Constituição de 1988. Agora, diante disso que a Heloísa está dizendo, eu acho que a gente não deve ficar só no Senado, mas no Congresso. No Congresso, Congresso da Força para STF barra retrocessos. Inclusive, se o Executivo também quiser implementar algum, não é isso? Constituição da Força para Executivo barrar retrocessos do Congresso. Para STF barrar. Pode ser por aí, Heloísa? Retrocessos do Congresso? Pode sim. Esse cabe do Congresso aí, senão fica só em retrocesso. Ô, Heloísa, o Supremo foi muito rigoroso com os golpistas ou foi correto? Olha, nós temos um julgamento em que a gente não tem parâmetros, né, de outras condenações para entender, afinal de contas, como se faria essa aplicação da lei. A gente tem uma discussão técnica super interessante sobre a diferenciação dos crimes de golpe de Estado e de ataque às instituições, que infelizmente não foi muito desenvolvido no julgamento do Supremo. Acho que os ministros poderiam ter desenvolvido melhor a interpretação do que significa um tipo criminal, do que significa outro, justamente para entender se um abrange a conduta do outro ou não, que é o principal ponto para se pensar no tamanho da pena que foi estabelecida. Considerando, claro, que a perspectiva de que foi um passeio no parque, de que foi apenas um dano, não vale para a gente olhar aí para o 8 de janeiro. Está muito evidente que a gente teve ali uma articulação para a subversão das instituições democráticas brasileiras. Agora, o debate sobre a lei de defesa das instituições democráticas poderia ter sido melhor pelos ministros, né, para a gente entender a diferença entre esses tipos. Eu fiquei Obrigado, Heloísa. Dúvida. Você dá uma pena de 17 anos
para o sujeito que invadiu lá, quebrou, etc. e tal. E aí você depois levanta, descobre quem financiou e quem comandou todo esse processo. Se você dá 17 anos para esse cara, quem financiou tem que ter mais, não? Quem mandou tem que ter mais, não? Pois é, Otário, na temos que maneira terminar o como o programa, Supremo vamos ter que está. fazer outro programa, cara. Vamos lá, Heloísa, por favor. Na maneira como o Supremo está avaliando, né, de que existe, na verdade, uma organização criminosa em que parte concebeu o plano, parte executou, parte financiou, eles teriam ali, vamos dizer, a mesma incursão naquele tipo penal. E não haveria, pelo menos nas informações que a gente tem até agora, uma diferença de pena pela participação que se teve, né? O que a gente tem de fato é se há o cometimento ou não daquele crime por essas três, vamos dizer, instâncias ali que participaram desse golpe. Isso a gente só vai saber com o desenrolar das investigações, na hora que os financiadores vierem a julgamento e os autores intelectuais, que é o ponto central para justificar por que o Supremo está julgando esses casos. Ele diz que é porque ali tem gente com foro. A gente ainda não viu. Boa, vamos ter que convidar a Heloísa para o novo programa. Heloísa, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Sempre bom conversar com você. Boa noite. Boa noite, gente. Um prazer. Tchau, tchau, Thales. Tchau, Boa Kennedy. noite, Heloísa. Um prazer.